E aí, professor, estou aqui para resolver essa tarefa aqui a respeito do índice de massa corporal, atividade. Vou salvar aqui o meu arquivo como cálculo IMC, atividade 1. Salvar aqui como HTML, ok. Salvo, substituir. Eu vou colocar aqui. Opa, salvei o nome errado aqui. Ctrl S, cálculo, cálculo IMC, HTML, ponto HTML, salvar. Cálculo imc.html. Pronto, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar lá em cima, digamos, um título a respeito do que se trata aquele código. Então, no caso aqui, cálculo imc. Primeiramente, nós vamos colocar aqui br, que é para ele ter essa quebra de linha. Ter essa quebra de linha para não ficar tão ilegível e ficar mais intuitiva a leitura e o processamento das informações. Vou colocar aqui script, fechar isso aqui, apagar. Agora a gente vai colocar os valores de entrada, barra entrada, aqui em letra maiúscula, entrada. E no caso vamos colocar primeiramente as variáveis. A variável, o índice de massa corporal é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, a primeira variável que eu quero saber aqui é a variável peso, que ela é igual a... O professor, no exemplo que você deu, eu tinha colocado primeiramente peso 0, depois o peso 60. Dessa vez aqui eu vou colocar o meu peso mesmo, para saber o meu IMC, que no caso é 64, ponto e vírgula. A gente coloca esse ponto e vírgula para ele fechar essas informações e não achar que tem nada depois disso. Então, depois da informação peso, vamos colocar a informação altura, variável altura, que é igual a 1,74. Vírgula? Não, vamos colocar ponto. Por conta que a maioria dos termos é em inglês, então não se coloca vírgula e sim ponto. Coloca ponto e vírgula para finalizar as informações. Agora, nós vamos colocar aqui para nós seguirmos aqui, entrada, processamento. O processamento. Agora, vamos colocar no processamento qual o valor que a gente quer encontrar, qual a fórmula que a gente quer fazer. No caso aqui, seria a variável IMC, que seria igual, variável IMC, que seria igual peso dividido pela altura vezes, no caso seria altura ao quadrado, só que a altura ao quadrado é a mesma coisa que altura vezes altura. Altura vezes altura. Fecha com ponto e vírgula para finalizar. Aqui, vamos colocar barra, saída. Que aqui agora a gente coloca aquelas document.write. Fecha parêntese e MC. Aqui a gente vai colocar, vamos salvar. Copiar isso aqui, salvar. Agora, eu vou abrir esse documento no Google. Vou abrir aqui o meu código, como foi que ficou. No caso, ficou assim, cálculo IMC e só um número solto aqui. E eu não quero que fique esse número solto, porque fica muito ruim de entender para quem está chegando aqui agora, só vai ver esse cálculo IMC e não vai entender o que é isso aqui. Então, a gente vai simplesmente colocar, copiei, como eu já fiz aqui, eu vou copiar esse código, colocar ele aqui, colocar aqui uma aspa, Dona Google falando aí, colocar aqui um igual e aqui colocar outra aspa para fechar esse ciclo. Colocar o ponto e vírgula aqui e o ponto e vírgula aqui. Eu não tinha colocado. Então, agora eu vou salvar, vou só apagar essas partes aqui para ficar mais intuitivo o código. Ok. Agora eu vou salvar e reiniciar a página aqui. Pronto. Ficou assim, cálculo IMC, IMC igual a 21.388, etc. Então, esse aqui foi o cálculo do MC, ficou basicamente esse o código. E muitas informações aqui para a primeira impressão, questão de entender por quê, tem que colocar esses pontos e vírgula, é muito importante, que é para fechar o termo, para não achar que tem alguma coisa a mais. A questão das variáveis, para a gente saber os valores que a gente quer colocar.
Muito importante, essa questão aqui de entrada, processamento e saída. Não é necessário colocar se você quiser fazer um cálculo, mas é para deixar mais intuitivo, principalmente agora que a gente está no começo, tentando aprender ainda um pouco sobre essas lógicas, tentando aprender, colocar isso aqui para fazer uma diferenciada, para dar para entender melhor o resultado, para dar para ficar mais intuitiva a nossa página no site. E isso aqui são os termos mais importantes que eu achei interessante ressaltar. E essa questão de maior que e menor que com BR no meio. No caso, isso aqui é para quebra de linha e eu vou finalizar por aqui. Essas foram as partes principais que eu achei questão de aprender para, no futuro, bem próximo até, a gente conseguir fazer outros cálculos, fazer outros programas, fazer outros sites, e ficar mais intuitivo para quando a gente for fazer, a gente já ter uma base dessas coisas básicas. Por exemplo, não colocar a vírgula no lugar do ponto, né?